Estamos aqui com mais uma edição do nosso projeto e atividades de extensão. Hoje estou aqui substituindo a professora Débora Breber, que ela está representando a universidade num congresso lá em Manaus. Ela está na ANPED, assim como outros professores aqui da universidade. Então, hoje, nós convidamos, temos a honra de receber a professora Silvia Bustamante, que muitos de vocês só conhecem pelo nome, porque ela ministra as disciplinas na modalidade EAD. Então, vocês conversam com ela, trocam mensagens, mas às vezes não sabem quem é a professora Silvia Bustamante. Então, nós tivemos essa ideia de trazê-la aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre tecnologias, Hoje o tema da palestra, aprendizagem em redes, arquiteturas pedagógicas. E também trouxemos no sentido de vocês poderem conhecê-la pessoalmente, saber quem é a professora Silvia. Porque os demais professores que trabalham com as disciplinas EAD são professores também do presencial. Então, muitos de vocês que frequentam aqui presencialmente ou que vêm ao PAI, vocês conhecem. Então, hoje nós teremos aí a honra de escutar um pouquinho os conhecimentos da nossa querida professora Silvia. Vou passar a palavra para ela. Obrigada, Cíntia. Estão me ouvindo? Sim. Bom, boa noite. Como a Cíntia gentilmente me apresentou, eu sou a professora Silvia, ministro algumas disciplinas à distância, algumas disciplinas de estudo dirigido também à distância, e fica bem difícil quando a gente trabalha à distância, às vezes até mesmo dar uma explicação mais concreta que o aluno precisa, porque essa é a riqueza do presencial. Você poder estar em contato com a expressão do aluno e você poder se expressar de fato, com mais riqueza. Então, o nosso tema hoje, aqui no PAI, uma ideia que eu troquei com a professora Cíntia, seria falar em redes de aprendizagem e arquiteturas pedagógicas. No fundo, quem já teve alguma disciplina de tecnologia já pode, sem dúvida, mesmo no curso de pedagogia, já pode ter ouvido falar nesses termos. Então, eu vou dar início a que a gente possa fazer uma distinção básica, que eu pergunto a vocês se vocês já conhecem ou não, que é a distinção entre ensino na rede e aprendizagem em rede. Essa diferença entre ensino na rede e aprendizagem em rede foi uma diferença estabelecida pela professora Eliane Schlemmer, se eu não me engano, da Unicinos, que ela caracteriza muito bem a ênfase que se dá ao processo no qual se usa a tecnologia, e quais os tipos de participação que ocorrem nesses processos. Então, quando a gente está falando em ensino na rede, a gente tem uma prioridade no conteúdo, uma abordagem que o professor lança esse conteúdo e o aluno, como mostra aqui a figura, ele lança esse conteúdo para um número enorme de alunos. É um processo vantajoso e rentável, economicamente válido, e também é válido para a gente trabalhar com grande quantidade de alunos. Ele é um processo em que a abordagem vai do computador para os alunos, e ele funciona mais ou menos como um livro didático, como um caderno eletrônico, como o discurso do professor, em que o aluno só assiste, mas a participação dele é praticamente nenhuma. Nesse momento em que a mensagem está sendo distribuída através de uma estrutura broadcast, e aí a gente coloca assim, que esse modelo é um modelo unidirecional, com predomínio do conteúdo. O ensino é a transmissão de informação, a mensagem é padronizada para todo mundo, os receptores são vários, a quantidade de informação é muito grande, permite-se trabalhar
trabalhar com um grande número de alunos e, porém, normalmente o estudante é passivo e as respostas, quando ocorrem, podem ser automáticas, né? Dependendo da atividade que a gente solicita. Né? No nosso caso, a gente tem um trabalho mais ou menos semelhante, mas se busca não trabalhar com a resposta automática. Tá? Então, essa é uma modalidade de ensino que se caracteriza por uma prioridade no ensino. Eu vou distribuir ensino, eu vou distribuir informação, eu vou trabalhar com um grande número de alunos. Eu tenho que ter uma rede poderosa e poder transmitir essa informação por recursos que sejam válidos. Está claro isso para vocês? O gráfico consegue talvez ilustrar um pouco. Depois a gente tem, e quando a gente trabalha com tecnologia educacional e um pouco com educação à distância, a gente usa esse modelo, a gente tem um ambiente virtual tradicional, né? Ou que algum material aparece como virtualização da escola tradicional. É uma abordagem que não deu muito para eu fazer aqui a seta, nesse caso aqui, a seta ela é bidirecional. Ela vai do computador para o aluno e pode ir do aluno para o computador. Aqui ela é uma seta de duas mãos, ao contrário da anterior, que era unidirecional, apenas na direção do computador para o aluno, da rede para o aluno, assim como aquele discurso do professor, é professor-aluno, caderno-aluno, mas não tem um processo de interação em muitas direções, né, com a qual o aluno pode, sem dúvida, se manifestar. Então, essa diferença aqui ela é importante porque nós sabemos que, até mesmo nos ambientes à distância, é necessário que o aluno se manifeste. É necessário que ele tenha dúvidas. É importante que ele tenha dúvidas. Que se ele não tiver dúvida, ele sequer entrou no processo de tentar entender alguma coisa. Então, a dúvida é uma questão que te leva a conhecer melhor alguma coisa, ela faz parte do processo, né? Então, quando ele é bidirecional, há oportunidades aqui, né, para que o aluno se manifeste, né, que ele interaja com o professor, ou durante a exposição, se você estiver fazendo um chat, por exemplo, ou durante um fórum, ou durante um momento qualquer que o aluno tenha a chance de contestar o aluno, o professor, ou de perguntar alguma coisa a esse professor. A crítica que se faz é que esse ambiente aqui, ele é um ambiente que apenas virtualiza a aula tradicional. Ele não traz necessariamente nada de novo, né? E não reconhece muito a participação do aluno. Está claro para vocês? Primeiro ambiente, unidirecional, computador-aluno. Segundo ambiente, bidirecional, computador-aluno, aluno-computador, e o professor está por detrás da mensagem do computador. Então, por que é a virtualização da sala de aula tradicional? Porque a mensagem, ela permanece, no fundo, conteudista também, né? A prioridade no conteúdo, o aluno só vai reagir quando ele tiver dúvida, tá? E aí, chegando ao nosso tema de hoje, dentro da distinção até da professora Eliane Schlemmer, nós temos a aprendizagem em rede, que é, claro, não tão uniforme como está aqui expresso, né? Onde todos os atores, eles atuam aqui também, entre eles, de maneira mais regular, né? Mais próxima e de forma entrecortada. Isso que está escrito, está representado aqui no gráfico, ele não simboliza exatamente uma rede, né? Mas é a forma que eu tenho nesse gráfico de expressar como é que isso acontece. Então, essa aprendizagem é multidirecional, interativa, interconectada, construída, não padronizada, mediada. Nela ocorre a cognição social e a cognição individual, né? Ela pode ser presencial ou à distância. Quando a gente faz uma roda de conversa, a gente pode ter uma aprendizagem em rede. Por que em rede? Porque cada um vai trazer a sua experiência e entrecortar com a experiência do outro, num ambiente físico e presencial. Pela internet, isso se potencializa, né? Se vocês observarem bem, quando nós estamos utilizando a internet, nós estamos participando de uma rede, né? Quando eu estou usando uma mídia social, seja ela um Facebook ou a própria internet,
consultar o dado, eu estou consultando informações de outras pessoas que estão em pontos distantes. Então, é um processo multidirecional, é um processo que permite que o aluno se manifeste de diferentes formas. O professor, ele pode também estar na rede, quase no mesmo nível do aluno, né? Então desaparece um pouco aquele ambiente da sala de aula tradicional. Então essa rede, ela pode acontecer no presencial, à distância, de forma híbrida, e o importante nela é que ela é dialogal, né? Ela se mantém pelo diálogo. Então eu acho que isso aí é claro, né, para vocês? Ficou clara a distinção dos três? Unidirecional, bidirecional, multidirecional. E é claro também que uma rede não funciona, o gráfico correto não seria isso aqui. Isso aqui, vamos dizer, seria um engessamento de uma visão de rede, apenas fazendo um paralelo com os outros gráficos que eu utilizei. Então, para explicar um pouquinho essa ideia de rede, tal como acontece aqui para nós, né, que estamos no curso de pedagogia, que estudamos também um pouco de psicologia e outras matérias que trabalham com o ser humano, nós vamos ver o seguinte: da onde surgiu a ideia de rede, né? Nós temos a neurociência estudando como base de muitas outras áreas de conhecimento a estrutura do sistema nervoso, a constituição do neurônio e das redes de neurônio que trabalham no nosso sistema nervoso, né? Nós temos dentro de nós o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico e neurônios que se conectam com outros neurônios, não numa relação de proximidade, mas uma relação, não numa relação automática, mas numa relação contígua, não contínua, mas contígua, quer dizer, próximo. Eles se comunicam às vezes por uma substância que conecta um neurônio com o outro. Então, com base nessas redes de neurônios, a gente tem aqui o neurônio, né, se comunicando com outro neurônio, né, e com base nisso foram elaboradas as ideias para as redes de aprendizagem ou para as redes de computador. Então, as redes neuronais do ser humano são bases biológicas para as arquiteturas pedagógicas. Que são essas arquiteturas pedagógicas? São os modelos com que um professor ou uma turma em conjunto constrói como é que vai ser trabalhada a informação e como ela vai ser pedagogicamente transformada em conhecimento que o aluno adquire. Então, a arquitetura pedagógica é um design do processo de aprendizagem. É um plano de aula, é o design do plano de aula, é o design do plano de curso, é o design de como vai se desenvolver o ensino. E para que a gente possa trabalhar com a ideia de rede, é importante que a gente considere os ecossistemas de aprendizagem. Esse termo está surgindo agora, né, embora não seja novo, e quando a gente está falando em ecossistema, a gente está querendo algo que está insinuando algo que não seja poluído. E o que polui um sistema é o excesso de informação. Se eu jogar excesso de informação no aluno, esse excesso de informação não vai nem dar tempo dele pensar direito o que significa essa informação, como ele vai trabalhar essa informação em relação com uma outra informação. Então a gente está falando muito em ecologia de pensamento e ecossistema, no sentido de que o sistema dê realmente lugar ao pensamento humano, né? De que não seja um sistema sobrecarregado de informações, impedindo que o aluno de fato pense. Então aqui a gente tem essa estrutura do conhecimento das redes de neurônios humanos que serviram de base, né, para a gente poder pegar essa ideia de conexão e ir adiante com ela, falando um pouquinho do que a gente está estabelecendo como relação entre a inteligência humana, a nossa, e a inteligência artificial, que está super em voga agora, sendo super trabalhada e falada agora, que é a inteligência das máquinas, né? Então, como é que surgiu essa ideia de inteligência artificial? Quando se trabalhou com isso, basicamente, no MIT, no século passado, né, esse movimento de busca de como se faria uma máquina pensar, as máquinas de aprender, ou as máquinas
que são capazes de conexões, aconteceu um processo em que se recuperou o lugar e a oportunidade da educação no contexto das outras ciências. Porque para entender como se faz uma máquina aprender, foi necessário que as pesquisas, então no laboratório de epistemologia e aprendizagem do MIT, se voltassem para entender como é que o ser humano aprende. E então a educação passou a ter uma importância tremenda nisso, porque como o ser humano aprende é o modelo a partir do qual se vão simular as relações das máquinas de inteligência artificial. Então, as redes formais da inteligência artificial, elas simulam, tanto quanto possível, as redes neurais da nossa inteligência humana. Então, a gente está aqui falando, olha só, aqui a gente está colocando a ideia de nós e a ideia de redes. Nós, quer dizer, pontos onde várias coisas se encontram e a gente distribui isso para adiante, né? Então, eu pergunto para vocês se vocês entendem isso que eu falei agora. Essa correlação entre as redes de neurônios humanas como base, entender como o ser humano aprende para poder simular na máquina os mecanismos de inferência da inteligência artificial. É claro isso? Foi assim, e aí o MIT se dedicou, na época, que foi basicamente isso na década de 70, a pesquisar bastante sobre a inteligência humana, né? Tanto que ele tem esse laboratório de epistemologia e aprendizagem, quer dizer, teoria do conhecimento e aprendizagem, que fundamentou bastante, né, o que se ia fazer. Então, hoje você tem máquinas, as machine learning, né, que são máquinas de aprendizagem, e você tem todo um movimento hoje em que a máquina está aí, vocês tiveram palestras sobre isso, você pode pedir à máquina que escreva o teu texto, pode pedir que ela prepare uma aula, pode pedir que ela faça uma série de coisas para você. Né? Isso é questionado, é questionável, é discutível. Né? A única coisa que é importante nessa relação da inteligência artificial com a inteligência humana é que o ser humano não deixa de estar no controle. Quer ver se a máquina de inteligência faz um texto de inteligência artificial, elabora um texto para você? Pode pedir, ela vai te elaborar. Mas se você não tiver a crítica, você pode pegar um texto que esteja não apropriado. Então, o ser humano, nessa relação homem-máquina, o ser humano tem que estar no controle. Ele tem que saber criticar, né? Ele tem que saber utilizar. Então, a diferença, então, entre a inteligência artificial e a inteligência humana, nós vamos observar quando a gente percebe que a inteligência artificial, embora tentando simular os neurônios da rede humana, a inteligência artificial, ela trabalha muito por relações automáticas. E já participamos de trabalhos onde se tentava modelar, por exemplo, um sistema especialista inteligente para dar aula para o aluno. Então, você colocava um programa, colocava uma série de perguntas para o aluno e o aluno tinha que responder. E o computador simulava todas as respostas que o aluno poderia dar naquela situação. E aí isso era também questionável, criticável, porque se o computador tivesse N respostas para aquela situação de aprendizagem que ele colocou para o aluno num sistema aberto com a inteligência dele, ele poderia ter N mais uma, que o computador não simulou. Então, é sempre o debate entre a inteligência humana e a inteligência artificial, ele é sempre cuidadoso, porque a nossa inteligência, ela pode mais em riqueza, em capacidade de investigação do que a inteligência da máquina. Embora que qualquer um de vocês possa questionar isso, porque hoje a coisa está caminhando assim de uma maneira fantástica. Né? As inteligências generativas, como as que produzem textos aí para nós, são fundamentais. Né? Então, é saber utilizá-las como auxílio, da mesma maneira como a gente usa no Word um corretor ortográfico. A gente pode usar como auxílio, mas sem perder a capacidade de crítica. Entenderam isso aí? Eu faço fazendo um... E aqui a gente está mostrando a rede, né? E aí, a gente tem, por exemplo,
eu já falei, né, no início dos sistemas de desenvolvimento de inteligência artificial, para saber como as máquinas podem aprender, foi necessário investigar como de fato o ser humano aprende. E nós, na educação, temos que saber, temos que conhecer esse diferencial. Os circuitos lógicos das máquinas de inteligência artificial simulam as estruturas de rede da inteligência humana, da base biológica da inteligência humana. Mas a estrutura humana nem sempre é linear, nem sempre é automática, nem sempre é convergente, nem sempre tem relações determinísticas e causais. Quer dizer, a nossa inteligência, se você observa aluno, de repente alunos dão uma resposta com sentido muito mais ampla do que uma máquina poderia dar. Né? Então tem que estar atento para os limites e para os erros das máquinas que são fantásticas, né? Mas que não podem substituir a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de descoberta, etc. E aí a gente tem aqui um circuito fazendo um paralelo, né, entre as redes do cérebro humano, né, e o que daí sai simulado, né, as redes neurais artificiais, né, simulando em circuitos que passam ou não passam a informação. São circuitos lógicos que modelam o estímulo que passa ou não passa por nossos circuitos lógicos de base biológica e neuronal. Então, aí vocês estão vendo que a gente tem redes também, né? E quando nós estamos, várias pessoas, né? Quando a gente faz a nossa roda de conversa, discutindo um tema, e que um colega bota uma colocação que contesta a minha, e me dá um feedback que me leva a repensar o que eu tinha falado, né? É um processo de rede. Uma roda de conversa bem feita, pode ocorrer aquele processo de intercruzar as falas, né, os argumentos. O aluno vem, o outro vem e faz uma contra-argumentação, bem no sentido de uma rede assim, né? E eu vou corrigindo o meu pensamento pela colocação do pensamento do outro. Isso é muito interessante quando a gente pode fazer isso numa sala de aula presencial, porque é muito rico. Já participei várias vezes disso, quer dizer, você vê que o aluno está pensando num processo de cognição individual e em grupo começa a acontecer uma cognição social em que o pensamento do outro me leva a entender ou a revisar um processo de pensamento meu. E aí o grupo vai constituindo um processo de conhecimento e de cognição que às vezes tenta fechar uma ideia que não era totalmente clara. E quando isso acontece é muito bonito, né? A gente fecha uma ideia no grupo. Então, a gente tem a rede de aprendizagem e a aprendizagem em rede, né? Aqui eu já falei, uma rede de aprendizagem humana trabalha com cognição individual e social, por isso ela opera em círculos, como em uma roda de conversa, levada a sério, né? Trabalha em estrutura interdisciplinar, transversal, relaciona diversas áreas de conhecimento, interage e incorpora o feedback de uma rede de aprendizagem com o pensamento do outro ou com uma contra-argumentação me leva a pensar e a investigar ou a depurar o meu conhecimento. Então, a questão das redes de aprendizagem, elas funcionam bastante com a ideia dessa aprendizagem em rede. Vocês já participaram desse processo de aprendizagem em rede fisicamente? Nas rodas de conversa, vocês conseguem ver que o outro colega pode mostrar um aspecto que nós não tínhamos visto sobre um determinado tema ou problema? Então, esse é um processo que vem acontecendo também nas redes. Né? Quando eu estou, não necessariamente quando eu estou em aula numa rede, mas quando a gente usa a internet, já usaram a internet para pesquisa? O que acontece? Eu começo a pesquisar um tema e... Quem está falando? Pode falar. Fala. Só parece que dá um pouco que a gente está pesquisando, né? Sim. Não, e depois o que acontece? Ele me leva para um outro lugar. Porque ele funciona com link. Daquele lugar me leva para um outro. Por que ele me leva para diversos lugares? Porque a estrutura da rede ela é interdisciplinar.
E às vezes eu começo a pesquisar uma coisa, se eu não tomar cuidado, eu estou em outra parte. Né? Então, o conhecimento hoje, ele se estrutura por uma rede. Né? E aí tem uma teoria que está em processo, do George Siemens, que é a chamada o conectivismo, desculpa. É a teoria da aprendizagem em rede, só que ele focaliza a teoria da aprendizagem em rede digital. Vocês já viram pessoas que ficam bastante tempo no computador, pesquisando, ou vendo um filme, ou consultando alguma coisa? Assim, não pode ser muito só nas mídias sociais, né? Mas quando você utiliza o computador como uma presença forte, você acaba aprendendo com alguém que te dá algum depoimento em rede, ou não. Vamos usar um exemplo do Facebook, tirando todas as tolices e perdas de tempo que o Facebook pode ter. Né? Normalmente o meu Facebook eu utilizo para... Eu faço uma consulta, eu vejo fotos que eu gosto, eu vejo paisagens e aparecem alguns temas também científicos ali, com divulgação de eventos, e muitas vezes dali eu vou para um texto de um autor que eu vi ali no Facebook, que tem atrelado a ele uma série de coisas que não dá nem para indicar para ninguém, né? Que a gente sabe que tem vídeo de excelente, de péssima qualidade. Então, o que acontece quando a gente está aprendendo em rede, e essa é a teoria do George Siemens, é que nós aprendemos com a experiência do outro que é transmitida em rede. Então, o que ele está fazendo? A rede não está mais na rede presencial física, não. Também acontece. Na rede física presencial, quando acontece a cognição social, estou trabalhando a partir da experiência que o outro me comunicou, concorda? Na rodinha de conversa, o outro falou uma coisa, eu incorporo, reviso meu pensamento, e isso acontece com todo mundo até a gente poder fechar isso aí. Na rede de internet, a teoria da conectividade, ele vai dizer que o ser humano, eu estou simulando aqui as redes, né? Ele vai dizer que o ser humano, ele aprende por essa conexão. Na conexão via rede computacional, ele aprende com a experiência do outro. Ele incorpora a experiência do outro, que não necessariamente é a experiência dele. Então, embora essa teoria ela possa ser contestada, e alguns autores não considerem que essa teoria da conectividade é uma teoria de fato da aprendizagem, mas é uma coisa que está sendo muito estudada, porque hoje nós temos na mão, né, os computadores que antes eram imensos e tinham uma série de informações. Que informação você não tem hoje no teu celular? É verdade ou não? Dificilmente você bota uma informação no celular, uma pergunta, e você não tem a resposta. Então hoje o celular, ele tem que saber ser utilizado, e quando ele é utilizado para pesquisa é brilhante, porque a gente consegue quase que na hora a resposta do que a gente está procurando e mais, né? E o lugar do celular na sala de aula é importantíssimo do ponto de vista pedagógico, mas para pesquisa. Né? Você vai fazer joguinho, vai fazer lá no quintal, né? Onde quiser, né? No pátio, né? Mas assim, para pesquisa é um processo riquíssimo. Por quê? Eu não sei se a professora Cíntia vai concordar comigo, mas muitas publicações, antes de serem livro, elas às vezes já estão na internet como um pré-printer, entendeu? Então elas circulam até para elas serem criticadas antes da versão impressa. Então a gente tem que estar voltado para esse uso pedagógico do celular, da internet e das redes, porque com certeza a gente vai ganhar em pesquisa, ao invés de simplesmente a gente criticar esse uso do celular na sala de aula. Mas olha só, eu vi ontem um depoimento de um professor que estava deixando de dar aula porque os alunos ficavam com o celular na sala de aula o tempo todo. Então, eles não leem mais um livro, eles não fazem mais um trabalho sério, eles não têm interesse por nada. É verdade, isso pode acontecer sim. Se liberar o uso de celular na sala de aula, vai ter gente jogando, vai ter gente conversando, vai ter gente rindo. Aí é que tem que haver uma habilidade do professor em passar algo
aqui é como um aluno que fica conversando lá no fundo da sala de aula, de uma sala de aula qualquer. Quer fazer aquele aluno parar? Pergunta a ele alguma coisa e pede para ele te responder. Ou dá uma função para ele atuar durante a aula. Ele para de conversar. Então é um processo complicado isso aí, né? Mas o que eu estou colocando aqui, né, é que essa aprendizagem em rede, ela vai acontecendo. Até o pensamento humano, quando ele não está no processo lógico, o que a lógica faz? Ela arruma as ideias, né? Quando a gente não está no processo lógico, como a gente acabou de acordar, o que acontece com as ideias? Elas são desordenadas, né? Eu passo de uma ideia, estou pensando numa coisa, daqui a pouco eu estou pensando em outra. É assim o pensamento? Daqui a pouco eu estou pensando em outra ou não? Como é que isso ocorre? Ocorre como eu estou falando? Aí não, eu vou botar ordem nisso. Aí eu boto lógica e quando eu quero pensar em outra coisa, eu fecho, não vou pensar em outra coisa agora. Mas a estrutura do nosso pensamento humano, ela é transversal. Penso aqui, penso aqui, penso aqui. É como a estrutura do hiperlink. Então a gente tem que entender isso para poder tirar o maior e o melhor proveito que possa ter da internet. Claro que isso é uma posição muito elitista se a gente considerar que muitas pessoas não têm uma internet que possa ser utilizada de forma adequada, que isso não é um recurso que possa ser usado por todos, embora que a utilização de um celular hoje já está em mãos de várias pessoas. Então as pessoas se comunicam socialmente, se comunicam para várias coisas. Quando a gente começa a se comunicar em termos de conhecimento, há um ganho tremendo. Eu posso fazer uma provocação via um WhatsApp, num grupo, a resposta pode vir de um, pode vir de outro, a contestação pode vir de um, e eu tenho um processo desenhado de uma maneira muito interessante, circular, em rede, em que as pessoas... Agora, eu tenho que motivar o aluno, né? E eu não vou motivar se ele simplesmente tiver que decorar informações. Estou enrolando muito a cabeça de vocês? Está muito complicado isso aí? Sim ou não? Bom, aí a gente está pensando nessa estrutura de rede, né? Como é que eu vou organizar uma aula, que não precisam ser todas as aulas, né, em estrutura de aprendizagem em rede? Aqui eu estou tentando simular, né, que uma rede, ela me coloca, é uma rede mundial, a internet é uma rede mundial. Eu posso estar em contato com alguém que está produzindo um texto lá na Dinamarca, né, ou então lá na Austrália, né, e se eu tiver como, hoje, você quando acessa o Google, você acessa um texto em inglês, você já reparar, de repente ele te traduz, o texto tem mais nem menos. Às vezes você até queria olhar o texto em inglês para ver qual era a expressão, ele já traduziu. Né? Então, é assim, hoje, não sei se faz isso em todas as línguas, mas a gente não pode ter medo, porque a gente vai trabalhar com uma geração que tem isso na palma da mão. E o professor tem que saber tirar proveito disso. E tirar o proveito dessa geração, que é a dos chamados nativos digitais. Quem já fez tecnologia já pegou uma página com isso, né? Quem já fez essa disciplina de tecnologia, porque eles são muito mais rápidos, eles são muito mais velozes, eles entendem muito mais de tecnologia do que nós. Então a gente tem que saber como a gente vai trabalhar com eles, aonde a gente pode provocar esses alunos para eles darem o máximo potencial que eles têm. E se a gente fizer isso bem feito, tem êxito, né? Então é muito interessante essa questão dos nativos digitais também. Aí a gente eu estou toda hora falando em cérebro, em neurônios, né? Em neurônios reais, em neurônios formais, e a gente tem, por enquanto, né, no planeta, né, a gente tem redes de cérebros e redes de máquinas. Né? E é importante, eu coloquei até em letra bem maior aqui, até a gente tentando ver que é muito importante que os nossos cérebros saibam depurar a informação, depurar quer dizer, criticar a informação que vem pela rede, né? E tirar dela o que tem de bom, o que for lixo, joga fora, tem muito lixo na rede, né? E o valor é, utilizando redes de máquinas, que
que a gente possa trabalhar com as redes de cérebros. E cérebro sim, dos nossos alunos do ensino fundamental, parte 1. Né? Bota esses alunos do ensino fundamental, parte 1, para falar. Eles falam na sala de aula, quem já, né, faz estágio, eles falam na sala de aula. Mas vamos botar eles para falar, vamos fazer pergunta que eles tenham que pensar? Esse é o princípio de um método chamado Filosofia para Criança, de um autor chamado Matthew Lipman, em que ele bota as crianças em rodinha e faz perguntas, pede para eles falarem. E você vê que crianças, às vezes de 5, 6 anos, estão dando as visões de mundo deles, claro que são opiniões, que são ainda visões por uma assimilação deformada, porque eles são crianças, né? Mas estão dando a sua visão de mundo. Então, eles estão olhando a realidade, estão pensando. A escola, quando leva o aluno para pensar, ela está criando um indivíduo autônomo, criando um indivíduo que vai procurar descobrir o que ele está fazendo nesse mundo, que mundo é esse, né? Que está sempre em mudança também. E ele está usando o cérebro. Não importa que ele esteja usando a máquina, ele tem que usar o cérebro. E usar o cérebro também se comunicando com os outros. Então, aí vem, né, essa ideia dessa rede mundial, né, aqui dizendo que temos vários cérebros, várias máquinas e vários cérebros, né, se comunicando. Né, e de tal forma que hoje é muito importante a gente saber, e a gente pode saber o que está acontecendo na China, o que está acontecendo em Israel, né, o que está acontecendo na Ucrânia, pelos processos de comunicação que estão disponíveis. Né? E aí a gente tem o que está definido como cognitivismo. Aliás, cognitivismo. E aí é importante que esse cognitivismo, ele não é condutismo, não é behaviorismo, não é comportamentalismo, tá? É a conectividade que faz com que o aluno aprenda pela rede com a experiência que ele não teve, mas que o outro teve e passou para ele. Então é conectivismo, não é condutismo, não é conexionismo, como a gente estuda na psicologia, ou até nas teorias de aprendizagem, porque o conexionismo é relação automática entre estímulo e resposta. O condutismo também é uma forma de relação automática. O conectivismo é uma relação por redes, que é o que eu aprendo por estar conectado, e que não necessariamente é automático, que vai gerar em mim perguntas que vão gerar questões que vão me fazer pesquisar individualmente ou em grupo, a partir de uma rede de máquinas, criar uma rede física presencial para realizar um debate, por exemplo. Então, é assim, né? Essa ideia, né, de que a gente está sempre aprendendo, de que a gente está sempre podendo aprender, ela se potencializa muito pela internet, pelo computador. Mas sempre lembrando que o ser humano tem que estar no controle. Senão ele vai absorver questões e ele tem que saber, até você usando a inteligência artificial também, o chat GPT, dependendo do tipo de chat que você está usando, o do Bing, eu acho que, até onde eu vi, ele tinha bastante erro, e no momento que se começou a questionar isso, a importância dele não é só de te dar a receita de como fazer uma comida saudável, que tenha verde, tenha cor de abóbora, coisa semelhante, mas tem que observar se ele não está te levando a uma versão muito leviana do que você está estudando, ou muito superficial do que você está estudando, e se ele não está te apresentando erros. Né? Porque quando se começou esse debate, aquele pesquisador Átila Yamarino, que falou muito na época da Covid, ele dizia que tinha uma amiga que falava espetacularmente, adorava ouvir ela falando. Mas o ChatGPT fazia lembrar aquela amiga, só que num dado momento ele começou a falar coisas maravilhosas, que ele adorava estar no Brasil, ele gostava muito dos brasileiros, começou a descrever várias coisas que ele sentia nos brasileiros de estar no Brasil, mas a sensação, ele descrevendo o computador, não, o que o computador dizia, mas a sensação mais importante que ele tinha era chegar na janela e olhar a Torre Eiffel, estando no Brasil, né? Então, são alguns erros que
que o computador pode cometer, esse aí é gritante, né? Mas ele pode cometer erros assim, talvez não tão gritantes, e que se você não perceber, você vai fazer um trabalho que vai acabar estando errado, né? Então, e aí eu estou trabalhando essa ideia do conectivismo, né? Uma teoria da aprendizagem para a era digital. O autor é o George Siemens. Ele trabalha, né, com a importância, aqui está dizendo, olha, diferente do conexionismo, do condutivismo, do behaviorismo e do comportamentalismo, né? Ele não está dando instrução, né? E aí ele vai colocando essa importância da gente aprender pela internet, por uma conexão que a gente fez. Isso é absurdo para vocês? O que vocês acham? Todo mundo tem internet aqui? Tem internet que funciona mais ou menos, mas funciona. Tem horas que funcionam, tem horas que não funcionam, é assim? Né? Então, e vocês recebem informações de outras origens, via Facebook, via mídia social, recebem informações de outras pessoas. E todo mundo concorda com tudo que recebeu ou não? Não, né? Muita coisa que aparece sendo dita na mídia social, a gente até pode e deve não concordar em primeiro momento, né? Agora, se alguém dá uma informação sobre alguma coisa científica, dá para ficar de olho para ver o que vai acontecer? Eu, por exemplo, tenho uma pesquisadora que eu recebo sempre, quando ela faz um curso, a Lúcia Santaella, de São Paulo. Ela sempre trabalha com redes, tecnologias digitais. Aí, quando eu pego alguma coisa dela, eu vou olhar, né? Tem os livros que me interessam dela e tal. Então, às vezes, isso desperta. A gente tem, nesse processo, né, que saber depurar e trabalhar sabendo que hoje o nosso aluno vem para a sala de aula com o conhecimento que ele adquiriu de uma experiência que ele não teve, mas que ele conheceu pela conexão que ele recebeu. E se são alunos que estão o dia inteiro com o celular, como a maioria dos alunos em idade de adolescência ou de início, a gente vê isso, né? Eles poderão ter informações que nós não temos, nós professores. E aí? Né? Não é dizer que a gente tem que ter todas as informações, não. Até faz parte de saber dizer, isso eu não conheço, isso eu vou procurar, né? Mas a gente tem que estar preparado para um mundo que se transforma, né? E estar preparado para usar essas conexões, principalmente para fazer com que o nosso aluno receba uma informação, pare uma informação por conexão, seja na voz de um professor, seja num link de computador, seja numa rede de computadores, e até numa informação via rádio, né? Também, mas que ele pare e pense: que informação é essa? Ela é válida? Ela vale a pena para a minha vida? Ela vai ser importante para mim? Para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, para a minha vida social? Né? Saber criticar a informação. Que outras coisas eu posso relacionar com essa informação? Aí eu vou aos poucos, eu vou transformando aquela informação em alguma coisa muito mais rica, que é o conhecimento. Informação é um dado. Conhecimento é informação trabalhada pela inteligência, questionada, criticada, relacionada com outras coisas. E numa vida universitária, a gente vai fazendo essas relações, ou não? Da aprendizagem com a psicologia, da psicologia com a biologia, ou não? Não faz isso? Ou faz? Faz. As ciências que a gente tem aí, a gente vai relacionando essas coisas todas, né? Então, usar isso é importante para a gente ter segurança, para a gente ter autonomia, para a gente poder enfrentar um universo, um debate, uma discussão, né? E estar aberto também à possibilidade de você mesmo sempre ter que estar aprendendo. Quer dizer, por mais que eu tenha conhecimento, eu sei que eu estou aberto a um mundo de informações que se entrecruzam e que poderão me chegar ou me surpreender, né, de alguma maneira. Então, a aprendizagem em rede, voltando assim
só de novo, para a gente colocar de uma forma bem clara, ela pode acontecer de forma presencial, né, em contato com as pessoas fisicamente, e ela pode acontecer via meios de comunicação, onde eu tenho conhecimento de fato via experiência do outro, mas que esse conhecimento é importante para mim, e ele me modifica, e pode ser muito válido desde que eu saiba olhar a informação que eu recebi e comparar com a realidade, né? Eu tenho que sempre estar sabendo, fazendo esse trabalho de comparar a informação com a realidade, teoria e realidade. Né? Porque na relação entre teoria e realidade, a gente pode ter teorias que não explicam de fato a realidade. Como o caso dessa teoria, eu até convido que vocês acompanhem isso, ficando de olho, porque o autor, quando ele faz o trabalho dele foi traduzido do inglês por dois pesquisadores. Ele está dizendo que, ele mesmo diz que alguns autores não aceitam ainda como uma teoria válida de aprendizagem, né? Mas está em processo, né? Eu acho que é importante a gente saber isso, e até a gente tem uma opinião também, né? Mas o que eu estou sabendo pela experiência do outro pode não ser válido, ou pode ser muito válido, né? Porque no fundo eu também estou aprendendo. E aí vem o momento seguinte, que é uma comparação. Se vocês olharem aqui, né, a gente tem os nós de uma rede neural, de uma grande ou de várias redes neurais no cérebro humano. Tá? E aqui, esse é um autor que compara as redes no cérebro humano com as redes mundiais no planeta, dizendo que no cérebro humano nós temos vários nós, como eu mostrei, nós nodo, né? Nodos, né? Pontinhos ali, em que várias partes da rede se interconectam. No cérebro humano a gente tem isso, e na rede global a gente tem vários nós, que são vários centros, vários núcleos, várias pessoas, ou vários cérebros, né? Que se interconectam. Esse autor, ele faz uma teoria que depois acaba sendo até um pouco mística, que não tem nada a ver com... Não tem nada de interessante na abordagem mística que ele dá, mas ele aponta para uma coisa interessante, que é a semelhança entre os nós da nossa rede neural, os diversos momentos que a nossa inteligência tem pensando, e os nós de uma rede global no planeta. Isso está tudo em movimento, né? E a gente está num momento da existência humana muito estranho, né? Eu considero muito estranho, com tantos acidentes climáticos, né, na natureza também, coisas não esperadas, não totalmente previsíveis, mas ainda que previsíveis, nós não esperávamos, por exemplo, o que aconteceu em Petrópolis, né, em 15 de janeiro, acho que no ano anterior, né? E a guerra na Coreia, a guerra em Israel, esses movimentos todos com enchentes, secas. Eu não me lembro de ter visto a região do Amazonas seca, nunca, do jeito que está acontecendo agora. Então, o que é isso? Né? O que está acontecendo com esse ser humano perdido num universo que eu gostaria e espero que não esteja em extinção, né? Mas o que está acontecendo? Então é importante a gente estar alerta e tentar se situar em relação a isso, né? Por exemplo, eu moro no Alto da Serra. Em 15 de janeiro, o Alto da Serra despencou, né? Quem conhece a região viu uma pedra ali, houve quedas em vários lugares, ali perto do Rui Barbosa, um pouco lá para cima. A Rua Tereza desceu cada pedra que eu nem sei como estava lá em cima e como chegou aqui embaixo. O que é isso, gente? Né? Será que isso tudo é consequência da nossa ação humana e não a nossa, né? Pior que isso. Existem povos ou países que realmente exploram a capacidade de poluir a atmosfera e provocar todos esses acidentes. Então a gente tem que estar muito alerta para isso. Tá? Então, essa leitura, né? E a gente pensar que o mundo é essa grande rede, é uma rede de disciplinas, né? Elas hoje, sim, a questão do meio ambiente hoje envolve sociologia, por que as pessoas constroem no morro, né? Envolve economia,
envolve educação, envolve psicologia. O que aconteceu com as pessoas depois da pandemia? Então, você tem, por exemplo, a questão do meio ambiente, envolve matemática, envolve geologia, né? Envolve uma gama imensa de áreas de conhecimento que a gente não pode deixar de conhecer e de pensar de forma integrada. Então, essas também são redes de conhecimento. Uma rede entre várias disciplinas, a nossa cabeça tem que fazer, tem que transitar isso, né? Dividir um curso em disciplinas é uma necessidade para a gente ter o aprofundamento. E é importante saber relacionar essas disciplinas de forma integrada. Quer dizer, isso é o que eu penso, né? Aí a gente tem, quando a gente considera as arquiteturas pedagógicas, a gente tem dois desenhos. No desenho à esquerda, a gente tem um modelo tradicional, né? Que você tem um conhecimento mais rígido, uma organização totalmente em hierarquia, que eu faço lá o meu plano de curso totalmente em hierarquia, né? O meu plano de aula totalmente em hierarquia. Eu vou começar, não é isso, Cíntia? Né? E por quê? Porque eu tenho que trabalhar a disciplina de maneira organizada e hierárquica. Só que a rede, ela não é hierárquica, ela é transversal. Eu posso receber uma informação, use o exemplo de quando eu estou na internet, que eu vou para uma área que não é o que eu estava procurando, mas que é próxima. Acontece? Então, eu estou num momento transversal. Daquele ali eu queria voltar para o meu, eu fui para outro, que é similar, mas que se interrelaciona. Então, a gente tem que fazer um planejamento que incorpore a hierarquia, a organização, sem dúvida, mas que esteja aberto também para esse diverso. Para isso que, como quando a gente analisa o fenômeno climático, a questão ambiental, que a gente saiba que há interveniência de vários fatores, né? Que a gente saiba coordenar, organizar esses vários fatores, né? Para a gente poder... Existem redes, por exemplo, que comunicam quando começa a chover, como choveu hoje de manhã, né? Todo mundo viu 8 horas da manhã, né? Eu pensei que fosse repetir o que aconteceu na outra vez, né? Há pessoas que começam a medir a quantidade de água e se comunicam. Existem grupos que se comunicam para dizer, está chovendo aqui, está chovendo... E as pessoas tomam as medidas que sejam possíveis para evitar perdas humanas, né? Então, esse é um momento que a gente está vivendo, né? E que, ao mesmo tempo, tem uma série de possibilidades boas. E essas possibilidades, elas estão numa rede solidária humana, né? Numa rede de conhecimento que hoje eles são compartilhados. E aí a gente tem aqui, né, nesse gráfico que está do lado de cá, a gente tem o conhecimento em rede, né? Que ele se articula, que ele é flexível, que ele está aberto a abordagens interdisciplinares, que não é essa abordagem aqui linear, causal apenas, que ele incorpora as mudanças. A rede, ela me traz conhecimento de mudanças. A questão climática, ela foi anunciada. Nós não acreditamos. O que está acontecendo agora com esses fenômenos diversos em várias partes do planeta são coisas que nós sabíamos, mas não eram totalmente esperadas. Então a gente tem que saber incorporar o que muda. A natureza não é mais uma relação tão simples de causa e efeito. Tem o inesperado aí nesse meio. E a gente tem que estar preparado para entender esse universo de coisas diferentes que a natureza nos mostra, né? Então, mais ou menos, aí vem a questão do ensino na rede, só voltando, né? Que é o unidirecional, a questão do ambiente virtual tradicional, que é o bidirecional, ali no vermelho, em relação à fonte da informação, a seta vai e vem, né? E a gente tem no final a aprendizagem em rede, que ali está mais visível do que está aqui no computador para mim, é a nossa rodinha de conversa, onde eu aprendo com quem está do meu lado, eu aprendo com quem está na minha frente, eu aprendo com o outro que está adiante, mas eu não aprendo se todo mundo concordar comigo, porque para haver uma rede válida, tem que ter argumentação e a contra-argumentação. Mas não poderia ser diferente? Você conhece esse outro aspecto da mesma análise do problema?
E aí, quanto mais argumentações diferentes tem a rede, mais rica fica a minha convicção do tema que está sendo discutido. Então, a nossa aprendizagem em rede, no conectivismo, ela é válida na rede, que a gente sabe usar isso para pesquisa, e ela é válida entre nós, para as nossas rodinhas de conversa, né, que podem nos levar a debates fantásticos, né, que é o que a gente espera que possa acontecer. Então, aqui, né, eu botei o cérebro humano, né, os nós no cérebro humano e os diversos pontos de uma rede, já simbolizando algo mais além, o código 0 e 1 binário das redes computacionais, ou dos esquemas computacionais, sabendo que o computador é uma extensão da inteligência humana, assim como a roda é uma extensão do pé, né? E algumas máquinas de manufatura são a extensão do braço. Então, que a gente sabe já essa extensão, sabendo que nessa relação homem-máquina, o ser humano tem que estar sempre no comando. Isso é importante, né? Para que a rede seja sempre algo que te permita construir conhecimento e compartilhar o conhecimento que você construiu. Tá? E aí, voltando, né, as arquiteturas pedagógicas, então, elas têm um design descentralizado, elas são circulares, como no exemplo da roda de conversa, a interação sugerida aí entre os diversos elementos da rodinha de conversa, e existe problematização, descoberta e conhecimento compartilhado. Então, é essa a mensagem que eu tenho para trazer de vocês, né? Que a arquitetura pedagógica deve ser aberta. Pode fazer com criança? Pode. É claro que você não vai fazer uma roda de conversa com criança sempre, né? Você, professor, também tem que estar no controle, para saber quando a coisa tem que parar, quando o aluno tem que parar de falar, senão ele fala o tempo todo, né? E outros não falam nada. Mas são experiências que vale a pena. A gente deixa o aluno falar muito pouco no ensino fundamental. Na segunda etapa do ensino fundamental, de 5º a 8º, eles falam muito. Eles riem muito. Não riem? Quem já está fazendo estágio, já fez estágio, estão rindo. No fundo, gente, eles estão rindo deles mesmos. Eles não estão rindo contra nós. Então, o manejo de turma, o controle, é a gente botar ele para falar alguma coisa que tem a ver com o que a gente está trabalhando em aula. E aí ele vai se sentir o senhor do conhecimento, dono do conhecimento. Né? Ele vai ter o protagonismo naquilo que ele está fazendo e ele se sente mais importante. Então, essa é a minha mensagem para hoje. Podemos fazer um debate a perguntas. O que vocês não entenderam pode perguntar também. Eu falei assim, meu Deus, acho que eu vou complicar um pouco, igual o primeiro artigo lá da matéria da interculturalidade, que todo mundo quase me matou, né? Quem faz interculturalidade comigo. O primeiro artigo é bem complicado, né? Mas depois a gente tem que trabalhar essas diferenças. Então, estou aberta para perguntas, para observações, para críticas, para contra-argumentações também, né, que vocês podem colocar. A professora Cíntia também pode colocar aí, né, professora? Alguém gostaria de fazer algum questionamento, uma pergunta? Bem, aqui, ouvindo, né, as palavras da professora Silvia, fiquei aqui refletindo sobre o nosso dia a dia e a nossa missão como professores, que somos de uma geração que é uma geração tecnológica. Eu falo que nós professores aqui somos analógicos, né? E vocês são tecnológicos. E isso faz com que nós precisemos pensar, né, numa forma de trazer essa tecnologia, né, esse aprendizado em rede para as nossas escolas, para a sala de aula. E isso é um desafio muito grande. Esse desafio nos foi posto no momento da pandemia, em que todos nós tivemos que redirecionar a nossa didática. Quem estava acostumado a entrar numa sala de aula e trabalhar junto dos alunos, teve que se acostumar a trabalhar de uma forma distante,
né? Muitas vezes nós não conhecíamos os nossos alunos. Isso numa universidade. Agora imagina quem trabalhou dessa forma com crianças na alfabetização, na educação infantil. Então, foram desafios que nos foram lançados. E esses desafios, eles não podem deixar de existir na dinâmica da nossa sala de aula. Como a professora Silvia falou, o celular, ele é questionado na sala de aula. Antes da pandemia, né, as crianças tinham que deixar o celular desligado, não podiam levar para a escola, tinham até regras quanto ao uso do celular no ambiente escolar. Veio a pandemia e foi este aparelhinho que ajudou muitas pessoas a se conectarem. E de repente nós voltamos, saímos da pandemia e o celular foi tirado da sala de aula novamente. Então houve um avanço, houve um retrocesso, mas talvez por insegurança, né, da própria escola, insegurança dos professores, e não trazer o uso pedagógico deste aparelho para a sala de aula. Outro ponto importante que eu acho que a gente merece destaque aqui na fala da professora Silvia é que mesmo diante das máquinas com alta tecnologia, nós precisamos estar no comando. Porque se nós não estivermos, tudo aquilo que a máquina nos proporciona de informação vai se tornar uma verdade que não é uma verdade que é fundamentada, que é conceituada. Então, por exemplo, o próprio chat GPT, né? Vai o aluno, pede lá uma informação e ele organiza o trabalho daquele aluno. Mas se o aluno não souber, né, o que ele está lendo ali, ele vai trazer informações totalmente controversas. Você precisa entender ter o conhecimento, conhecer os autores, para que você possa questionar, né, o texto que o chat te informou. Então, além de nós estarmos no controle, outra fala importante, precisamos ser críticos, né? Críticos e argumentar, dialogar com aquela informação que chega até nós pelas redes, né, de conhecimento, pelas redes sociais, enfim, por toda essa tecnologia. Temos um avanço aqui maravilhoso, né? Outro dia eu falava até com as minhas alunas, quando eu fiz a minha monografia, eu escrevia tudo à mão, depois datilografava. E quando a gente às vezes errava na datilografia, na máquina de escrever, tinha que tirar aquela folha e jogar fora, porque não podia ter rasura. Hoje, no computador, nós colocamos várias informações, recortamos daqui, tiramos do início, colocamos no fim. Olha como isso adiantou o trabalho de vocês universitários. Antes, nós íamos à biblioteca para pesquisar em enciclopédias, né? A Barça, Enciclopédia do Estudante, íamos lá, passávamos tardes e tardes na biblioteca, lendo, copiando e escrevendo no papel ao maço, que talvez vocês nem saibam o que é, né? E hoje, a gente, com apenas um clique, né, nós temos várias informações, só que nós precisamos duvidar dessas informações e saber de quais fontes estamos pegando esses conhecimentos. Então, é muito importante que saibamos criticar e argumentar, saibamos dialogar com aquela informação que chega até nós, para que nós não acreditemos somente em fake news, né? Nós precisamos conhecer a verdade da ciência. Então, hoje a professora Silvia nos levou a refletir sobre o que é esse conhecimento em rede, como nós, professores, podemos dialogar com os nossos alunos, né, em rede também, mas numa rede bilateral, né, porque nós precisamos informar e nós precisamos também que os nossos alunos dialoguem conosco. Eles não vão ser somente ouvintes. Nós não somos os donos do saber. Então, essa relação dialógica que se estende numa aprendizagem em rede, ela é muito importante.
e um diálogo, né, com conhecimentos que os nossos alunos trazem das suas realidades, das suas vivências. Então, este é um momento de nós refletirmos quem somos nós, professores, hoje, numa era tecnológica, onde precisamos questionar, argumentar e fazer com que os nossos alunos ajam da mesma forma, né? Exatamente, Cíntia, isso é que é importante. Tudo que a professora Cíntia está falando aqui, nós professores, está cabendo também a nós alunos, né? A atitude que eu tenho que ter como professor de diálogo, de investigar se uma afirmação é verdadeira ou não, ela vale também para nós como alunos, no sentido de nós conseguirmos a nossa autonomia, de nós conseguirmos fazer uma gestão das informações que nós adquirimos, transformando essas informações em conhecimento válido, que possa ser compartilhado. Exatamente, né? Então, vocês, né, futuros professores que vão trabalhar na educação infantil ao 5º ano de escolaridade, futuramente aí poderão estar numa universidade também lecionando para cursos de formação de professores. Vocês precisam desenvolver, né, este conhecimento, né, e esta prática de conhecimento e aprendizagem em rede, né? E agora eu vou deixar para vocês, né? Acredito que alguém tem algum comentário, não precisa nem ser uma pergunta, mas talvez uma experiência que tenha vivido em relação a esse aprendizado em rede. Alguém gostaria de dar um depoimento ou fazer alguma argumentação? Tudo certinho, gente? Vocês ficam com vergonha, né? Uma reação é a vergonha, outra acho que é o medo. Acho que alguns alunos acho que têm medo, especialmente naquela tarefa 1 da interculturalidade, ficou todo mundo com medo de mim. Aí, né? Pois é, né? Mas acho que depois vocês viram que a coisa está bem mais tranquila, né? E só alertando assim, que não sei quem faz interculturalidade aqui, eu sei que não são todos, né? Mas assim, em todas as matérias à distância, é importante a nota das atividades à distância, porque elas ajudam muito na nota da prova. A prova tem peso 2. Se você tiver uma boa nota nas atividades à distância, não tem uma grande preocupação com a prova final, né? Isso às vezes o aluno não percebe, vou deixar para lá, então vou fazer só a prova. Então fica um alerta aí dessa importância, né? E assim, espero ter sido uma contribuição válida para vocês, né? E qualquer coisa, a gente não se vê, né? Mas eu estou aqui ainda, né? Então, podem mandar e-mail, né? Para quem não é meu aluno, está difícil não ser meu aluno nesse período, né? Porque eu estou em estudo dirigido, estou em não sei quantas matérias, mas eu estou à disposição sempre, tá? A melhor forma é silvia.bustamante.cp.br. E, às vezes, pela comunicação via Moodle, eu não tenho como responder na hora, tá? Mas aí, qualquer coisa, estou aí para ajudar e compartilhar com vocês. Eu vou pedir para vocês, que eu esqueci de grampear as folhinhas para vocês não separarem, porque senão elas se perdem, tá? E vamos aguardar, porque a palestra ainda não terminou, o horário não é agora de sair, né? Vamos aguardar um pouquinho. Além, né, dessa conversa, né, que nós tivemos com a professora Silvia, esse encontro de hoje ele teve um outro propósito. Um propósito que a professora Silvia não sabe. Um propósito que foi uma surpresa que nós preparamos no mês do professor, né? Porque nós estamos em outubro e nós resolvemos aproveitar essa oportunidade para homenagear a senhora. A senhora não veio só fazer uma palestra, né? A senhora veio aqui também para ser homenageada por todos nós, devido, né, à sua grande contribuição durante quase 50 anos aqui na Universidade Católica de Petrópolis, também em cursos de formação de professores a nível médio. Ela foi minha professora também, não só aqui na universidade, mas também no ensino médio.
E nós valorizamos todo esse conhecimento, nós valorizamos toda a sua trajetória e dedicação à educação, ao magistério, à Universidade Católica de Petrópolis, ao aperfeiçoamento numa área tecnológica, que nós temos muito a aprender, né, com todos os seus conhecimentos, e isso nos engrandece muito, né? Isso faz com que nós nos tornemos, né, pessoas que vamos estar sempre aprendendo com aqueles mais experientes, né? E a senhora é um grande exemplo para todos nós. Durante todos esses anos que se dedica à educação, né? Porque não vai parar, ainda está aqui durante algum tempinho, né? Então, eu vou chamar a Janine, sua parceira de trabalho durante muitos anos, né, para fazer essa singela homenagem, né? Porque, na verdade, nós precisamos valorizar aqueles que se dedicam à educação, aqueles que trazem conhecimento para a gente, né? Então, Janine, fique à vontade. Deixa eu só tirar uma foto. E nós estamos... Tem um outro negocinho aqui também que podemos ver. Eu gostaria de falar um pouco também sobre isso, sobre essa homenagem. E nós, do Centro de Teologia e Humanidade, em especial do CTH, né, porque do curso de Pedagogia, aliás, né, nós queremos assim, agradecer muito a tudo que a professora Silvia fez por nós. Se hoje, né, eu, Janine e muitos outros professores aqui da UCP estamos aqui como professores, nós temos uma parte de contribuição da professora Silvia, né? Lembra que tinha aquele logo da tartaruguinha, não era isso, né? Isso mesmo, né? A gente, quando aprendia a tecnologia naquela época, né, era uma tartaruguinha, vocês nem vão imaginar o que é aquilo, né? Era um recurso artificial que nós tínhamos, né? Então, o nosso assim, agradecimento, né, a todos esses conhecimentos, a tudo que a senhora nos proporcionou para que nós chegássemos onde estamos hoje. E não só eu falo por mim, pela Janine, mas falo em nome de todos aqueles professores e de vocês alunos que também estão tendo a oportunidade de ter esse conhecimento compartilhado, tá? Isso aqui é uma pequena lembrancinha da pedagogia mesmo, tá bom? Obrigada. Olha, gente, uma grande surpresa, né? Muito obrigada pela homenagem, pelo dia a dia, né? De estar compartilhando também. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Eu não estou presencialmente na instituição há muitos anos. Quer dizer, estou desde 2018 que eu não estou presencialmente, estou só com disciplinas à distância. Então, vim aqui, posso vir sempre que você precisar, vocês quiserem escolher um tema, a gente pode debater, estou aqui, né? Uma coisa que eu gosto de fazer. E assim, acho que a Cíntia exagerou um pouco, né? Mas muitas pessoas foram de fato minhas alunas, lembro, né, Cíntia, no ensino médio, e depois na faculdade, depois pelos caminhos aí. E é sempre bom a gente saber que os nossos alunos estão, né, em pontos que percorrendo um caminho que a gente também percorreu. Né? Eu tinha uma aluna, que no primeiro ano de faculdade era minha aluna, depois ela veio trabalhar comigo, todo dia ela me trazia uma flor. Eu chegava no ambiente lá do Semicom, no centro de comunidade, ela me trazia uma flor e botava na minha mesa. Hoje ela me deu um buquê. Era a Janine. Trabalhou comigo 30 anos, né, aqui no UCP, né, e a gente compartilhou muita coisa, né,
Com a Cíntia é muito grata saber que a Cíntia está onde está, né? Que percorre uma caminhada muito bacana, um histórico muito lindo também, de todas as áreas que você transita, inclusive também a tecnologia, né? E bacana você ter lembrado também das aulinhas de logo, que era uma tartaruguinha pela qual a criança colocava o conhecimento dela na máquina. Então, é uma linguagem que foi criada na minha tia como um uso de inteligência artificial para as crianças. E a gente fez um trabalho aqui, muitos anos, com muitas crianças. A gente trabalhava com o logo do ensino fundamental após graduação. Então, era muito gratificante. E trabalhar com a tecnologia tem uma função muito interessante, porque a máquina faz muita coisa. Mas esse trabalho com a tecnologia direciona o professor para fazer aquilo que a máquina não faz. A máquina transmite informação, mas trabalhar com alunos, descobrindo pensamento, descobrindo estratégia, isso é o ser humano que faz. Então, a máquina, com tudo que ela faz, ela mostra o diferencial do ser humano. E é isso que nós, alunos, professores, temos que buscar. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Buscando alguma coisa. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Cíntia. Obrigada, CTH. Obrigada, Carlos. Obrigada a vocês. Obrigada, Janine. Né? Estamos aí, quando quiserem, quando precisar. Tá? Só espero que não seja um dia de chuva como foi hoje, né?